Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom, antes de falar sobre a aula de hoje, eu quero que vocês saibam, é a nossa primeira aula online, né? E todas as quartas-feiras eu estarei de plantão na escola. Se vocês por acaso tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar uma mensagem no WhatsApp, eu estou à disposição, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje vai tratar sobre a Revolução Industrial. E antes de mais nada, algo muito importante que vocês precisam saber é o que as mudanças que aconteceram foram mudanças profundas, tá? E toda a parte de Revolução Industrial vocês vão encontrar no capítulo 3 do livro didático, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber a respeito da Revolução Industrial é que aconteceram mudanças significativas e profundas, tá? Em dois aspectos, a questão de relacionamento entre as pessoas e também na produção de mercadoria. Mas para a gente entender, nós precisamos lembrar o que aconteceu antes da Revolução Industrial. Primeira coisa que vocês devem lembrar, antes da Revolução Industrial, antes, tá pessoal? Fica atento, não é durante, não. Antes da Revolução Industrial. O que havia? Havia dois tipos de produção de mercadorias. O artesanato e a manufatura. O artesanato era como? Era uma pessoa que tinha uma oficina, ali ele produzia a mercadoria. Por exemplo, se ele confeccionava sapato, ele fazia toda a produção, processo do sapato, desde o molde até a colagem, o corte, a costura, até... Pode? Com o tempo, o que aconteceu? Em vez de um trabalhador que tinha sua própria oficina, aconteceu... O que aconteceu? Teve diversas grandes navegações, né? Aconteceram algumas conquistas de mercado para outros países. Então a procura aumentou consideravelmente. Logo, alguns negociantes europeus trouxeram as suas grandes oficinas e eles contratavam os trabalhadores. Então agora, em vez de um trabalhador e uma oficina, era uma grande oficina com vários trabalhadores. Isso é o que as pessoas chamam, era o que foi chamado de manufatura, tá? Então artesanato, manufatura, que eram grandes empresas, grandes indústrias, aliás, grandes oficinas, né? Isso tudo antes da Revolução. Agora, depois da Revolução Industrial, o que aconteceu? Com a busca, com a grande procura por mercadorias, houve a criação de máquinas industriais, exatamente. Então, pessoal, o que aconteceu depois da Revolução Industrial? Agora havia máquinas, né, a vapor, ou seja, os homens foram substituídos por máquinas. Então havia muito mais máquinas, menos pessoas, e as pessoas, em vez de trabalhar em casa, elas trabalhavam aonde? Elas trabalhavam nas indústrias. Tinham um salário, não trabalhavam mais em casa. Essas foram as principais mudanças que aconteceram na Revolução Industrial, tá? Isso era chamado de maquinofatura. Então, antes da Revolução Industrial, era manufatura. Depois da Revolução, maquinofatura. Porque agora tinha o uso das máquinas, né, pessoal? Bom, qual foi o país pioneiro na Revolução Industrial? Foi a Inglaterra. A Inglaterra, por que justo a Inglaterra e não Japão, Brasil, China? Porque na Inglaterra, pessoal, eles tinham capital. Ou seja, através da mão de obra escrava, eles conseguiam recursos para poder utilizar a máquina, enfim. E os ingleses, eles foram muito espertos. Por que eles foram espertos? Eles perceberam que o mundo inteiro estava interessado em tecidos feitos de algodão. Então, eles pagavam muito pouco pela matéria-prima, que vinha da mão de obra escrava, inclusive do Brasil. Quer dizer, os escravos, coitadinho, que pegavam lá o algodão, enviava, era importado para a Inglaterra, e nisso eles faziam tecidos de algodão e passava para o mundo inteiro. Então, a Inglaterra foi a grande pioneira
na produção na Revolução Industrial e na industrialização, né? Bom, quais foram os principais eventos? Invenções, né? Vamos dizer assim. O tear mecânico, a locomotiva a vapor e também o barco a vapor, entre outros que vocês poderão ver no livro de vocês, tá? Então, para terminar, algo que é importante vocês saberem, tá? A Revolução Industrial foi a consolidação do capitalismo, tá? O capitalismo é o quê? Ele visa o lucro em detrimento do trabalhador. Então, ele diminui o salário do trabalhador para aumentar o lucro do negociante, do empresário, do dono da indústria, tá bom? Além disso, né, foi o que nós já comentamos aqui. O processo de produção industrial, o trabalhador não ficou a par. Então, por exemplo, se antes ele sabia de todo o processo, agora ele só sabe, eu só sei cortar, o outro só sabe costurar, o outro só sabe embalar as embalagens, enfim. Mudou. Essas foram as principais mudanças, tá? O que vocês vão fazer agora? Na página 38 a 43 do livro, vocês terão lá. E vocês vão pegar essa página e vai responder as questões do capítulo 3, tá bom? E entregar para mim. Eu desejo a vocês boa sorte e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.